Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um vídeo para você que está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. E no vídeo de hoje nós vamos estudar as testemunhas de Jeová e o serviço militar. Olha, nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu mesmo convivo, já trabalhei com testemunha de Jeová, com espíritas, com pessoas sem religião. Tenho entre os meus familiares pessoas que estão no catolicismo romano. Convivo muito bem com todas elas e todo cristão deve conviver bem com todas as pessoas, independente de religião. Portanto, toda a nossa abordagem sempre é no campo das ideias, nunca pessoal, ok? E para começar, como eu sempre faço, eu vou mostrar um texto das testemunhas de Jeová, onde elas mesmas dizem que não está errado o trabalho que eu estou fazendo. Eu sempre mostro algum texto nesse sentido, porque eu recebo muitos comentários de testemunhas de Jeová, dizendo, olha, você está falando mal da nossa religião, você está nos perseguindo. E não é verdade, não é esta a proposta do meu trabalho. Não, longe de mim falar mal de pessoas. Não. A questão aqui, volto a afirmar, é no campo das ideias. E veja que interessante este slide. Olha, aqui está a fonte, a Cristandade ou Cristianismo, página 20, Sociedade Torre de Vigia, que é uma publicação das Testemunhas de Jeová. Então começa com a seguinte pergunta: é a exposição de falsas religiões uma perseguição aos seus aderentes, ou seja, aos seus adeptos? É isso intolerância cristã? Vamos para a resposta das próprias Testemunhas de Jeová. Resposta: não. De outro modo, Jesus Cristo teria sido perseguidor intolerante dos judeus e os seus apóstolos e primitivos discípulos teriam sido perseguidores ao invés de perseguidos. E todos os profetas de Jeová, nos tempos antigos, antes de Jesus, teriam sido perseguidores e intolerantes, pois todos expunham a falsa religião dos judeus, apóstatas e das nações pagãs. Então tá aí as próprias testemunhas de Jeová dizendo que falar de outras religiões não é intolerância religiosa, e não é mesmo. É o trabalho que elas fazem de porta em porta, nas praças públicas. O que elas vão fazer? Vão falar que as outras religiões estão erradas e que a única religião verdadeira é a delas. E elas então mesmo dizem que isso não é falar mal de religiões, tá certo? Então, se você é uma testemunha de Jeová e está me vendo, olha, estou fazendo esse trabalho com base nos seus próprios escritos, ok? Então vamos em frente? Eu já abordei aqui sobre a questão do aniversário, que as testemunhas de Jeová proíbem hoje, comemorar aniversário, o nascimento de Jesus. Veja que houve tempo que elas não proibiam, mas atualmente elas proíbem. E corre o risco até de ser desassociado, ou seja, excluída do grupo, se uma pessoa comemorar o nascimento de Jesus. Esta aula eu vou deixar o link aí na descrição. Se você não assistiu essa aula, vale a pena assistir. E hoje nós vamos tratar da questão do serviço militar, que é proibida a testemunha de Jeová participar do serviço militar. Então veja que nem sempre foi assim. Olha esse slide. Não existe nas Escrituras nenhum mandamento que proíba o serviço militar. Então, em 1898, ela diz, o grupo ensinava que não tem nenhuma proibição bíblica. E é verdade, realmente não tem proibição bíblica sobre a questão do serviço militar. E esse texto é da época do fundador do movimento, do Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 e começa o movimento em 1872. Ele ainda estava vivo quando isto foi escrito. Vou pôr novamente para você. Olha, não existe nas Escrituras nenhum mandamento que proíba o serviço militar. Tá certo?
Mas só tem esse texto? Não, tem mais, vamos ver? Nada deve perturbar nossas consciências em alistar-nos no exército. Aonde quer que formos, podemos estar certos de que o Senhor estará conosco. De novo, aí, ó, na Sentinela de 1903. Então tá aí a fonte para você conferir. Então até 1903, o fundador do movimento, Charles Taze Russell, ainda era vivo, que foi o primeiro presidente da organização. Ele escreve aí com todas as letras que não há nenhum problema em participar ou fazer parte do exército, e também diz, como eu li, que na Bíblia não existe nenhuma proibição, mas elas mudaram. Como eu tenho ensinado aqui, sempre elas estão mudando as suas doutrinas, os seus ensinamentos. E uma frase de efeito que eu sempre digo aqui também, aprendi com o meu pastor, que não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Porque nós não encontramos esta religião na Bíblia. Porém, nós vamos encontrar no mundo milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E como exemplo eu cito sempre a minha família. Meu pai teve um encontro com Cristo só lendo a Bíblia. A minha mãe da mesma forma. Então veja, repito, não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia, porque nós não encontramos os ensinamentos das testemunhas de Jeová na palavra de Deus. Tanto é que, para que pudessem levar adiante os seus ensinos, tiveram que alterar a Bíblia. Eu já falei aqui sobre a tradução Novo Mundo, que é uma Bíblia com muitas alterações para negar as principais doutrinas da ortodoxia cristã, da fé histórica do cristianismo. Tenho também vários vídeos falando sobre isso. Eu vou deixar também na descrição para você sobre a tradução do Novo Mundo, as alterações, tá bom? Mas vamos em frente. Bem, nós já vimos então que as testemunhas de Jeová não proibiam os seus seguidores de fazer parte das Forças Armadas, do Exército, mas depois resolveram mudar. Então, como diz esse slide aqui, de 1903, a fonte está aqui embaixo, olha, nada deve perturbar nossas consciências em alistar-nos no Exército. Aonde quer que formos, podemos estar certos de que o Senhor estará conosco. Mas veja esse outro slide, de 1949. Olha, já mudou. Está no Seja Deus Verdadeiro, publicação das Testemunhas de Jeová. A atividade de pregação das Testemunhas de Jeová como ministros ortoga-lhes o direito de reclamar isenção do serviço militar nas Forças Armadas das nações onde vivem. A sua isenção também exonera as testemunhas de Jeová de executar o trabalho governamental requerido dos que, por razões de consciência, se opõem ao serviço militar combatente ou não. Então veja, já mudou. Até 1903 não tinha nenhum problema. Os seus escritos dizem com todas as letras que não há nenhum problema participar do serviço militar, servir ao exército, mas agora em 49, 1950, já mudou, agora já não pode mais os seus seguidores participar. Então eles pedem a dispensa do serviço militar, dizem que todos são obreiros de Jeová, portanto, por uma questão de consciência, não devem participar das Forças Armadas. De repente você é uma testemunha de Jeová e não sabia disso. Então essa mudança, aguarde a data, ocorreu em 1949. Mas vamos em frente. Existe um texto na Bíblia, em Romanos 13, de 1 a 7, muito importante sobre essa questão. Vamos ver o que diz o texto? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades
que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então veja, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo fala com todas as letras sobre o poder governamental, sobre os órgãos do governo, e aí, claro, inclui as Forças Armadas, a Polícia Militar e todas as atividades do governo. Então veja, neste período que Paulo escreveu, o Império Romano gozava de uma certa paz. Não havia perseguição ainda do Império contra os cristãos. Então Paulo escreve, e qualquer leitor da Bíblia, independente de ter formação teológica ou não, ao ler o texto, vê claramente que Paulo está fazendo uma referência ao governo, que na época era o Império Romano. Agora vamos ver como as testemunhas de Jeová interpretavam. Digo interpretavam porque mudaram também, mas vamos ver como elas interpretavam esse texto. Isto está no Seja Deus Verdadeiro, também uma publicação da Sociedade Torre de Vigia de 1949, quando elas proibiram os seus seguidores de participar das Forças Armadas. Então diz o texto: quem são, pois, as autoridades superiores? Jeová Deus é supremo e Cristo é seu oficial principal, a quem conferiu todo o poder e autoridade para efetuar seu propósito. E por isto as autoridades superiores são Jeová Deus e Jesus Cristo. As potestades superiores mencionadas em Romanos 13, 1 a 5 são os principais agentes na congregação de Deus Todo-Poderoso, ou o invisível corpo administrativo do reino de Deus. Mencionar o apóstolo as potestades superiores não se aplica aos regentes visíveis deste mundo mal dirigido por Satanás. As potestades superiores mencionadas pelo apóstolo são Jeová Deus e Jesus Cristo, sendo Cristo Jesus o grande ministro de Jeová. Tá vendo como que elas interpretavam esse texto? Um texto que qualquer leitor da Bíblia, independente de formação teológica, entende com todas as letras que se trata de governos humanos. As testemunhas de Jeová diziam que não, que o governo humano é um agente de Satanás. Ora, se o governo humano é um agente de Satanás, então daí a proibição de seus adeptos a participarem das Forças Armadas. Veja que situação! Mas as testemunhas de Jeová, a liderança, o corpo governante, percebeu que não tinha sentido essa interpretação. Ficou uma situação desagradável, porque não tem nada a ver, está totalmente fora do contexto a interpretação dada pelas testemunhas de Jeová. E aí a solução foi mudar a interpretação. Eu não estou falando que é uma religião que está sempre mudando? Vamos ver como elas passaram a interpretar o texto de Romanos 13, de 1 a 5, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Esta é uma publicação do livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, página 158. Sempre eu vou deixar a fonte no rodapé dos slides.
É coisa boa mostrar o devido respeito pelo governo e apreciação dos serviços benéficos que executa. Todos nós temos boa razão para nos alegrar de que os governos sob os quais vivemos provêem estradas para viajar, escolas para instrução, proteção contra o fogo e inspeção de alimentos. É boa coisa mostrar o devido respeito pelo governo e apreciação dos serviços benéficos que executa. Todos nós temos boa razão para nos alegrar de que os governos sob os quais vivemos provêem estradas para viajar, escolas para instrução, proteção contra fogo e inspeção de alimentos. Os tribunais e a proteção contra o crime também são de grande valor. Nestes e em outros assuntos, as autoridades superiores mostram-se servidores públicos de Deus, provendo serviços que beneficiam o seu povo. Então tá aí, já mudaram. Tá vendo que mudança radical, mudança de 180 graus? É isso que acontece com esse grupo. Só que quem passa a participar do grupo hoje não vai aprender o que eles ensinavam ao contrário em épocas passadas. Isso ocorre para as datas que marcaram para a volta de Jesus, para a adoração de Jesus. Elas adoravam Jesus, mas deixaram de adorar, porque elas vão mudando os seus ensinos. Daí não encontrar no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Mas vamos em frente. Olha o que eles passam a dizer no mesmo livro, A Verdade que Conduz à Vida Eterna, página 158. Quem são as autoridades superiores? As palavras de Paulo nos versículos seguintes mostram que se trata de autoridades governamentais. Então tá aí. Tá vendo? Antes elas ensinavam que aquelas autoridades superiores não tinha nada a ver com os governos humanos. Era Jeová, Jesus e seus agentes invisíveis. Agora já mudaram. Não. Realmente voltaram atrás e estão ensinando. Não. Aqui essas autoridades são agentes governamentais. Tá vendo a mudança? Tá aí para a sua reflexão. Mas vamos em frente. Primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, do capítulo 2, versos de 1 a 4, nos dá a resposta de quem são aqueles agentes que Paulo se refere, aquelas autoridades. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, está falando aí das autoridades, das potestades superiores que estão a serviço de Deus. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, para que possamos viver em paz, pela polícia militar, pelo corpo de bombeiro, pelo exército. Devemos orar para que Deus dê sabedoria para quem está em eminência, quem está no comando, possa tomar uma decisão correta, assertiva, para nos ajudar. Veja a questão, por exemplo, que nós estamos enfrentando a pandemia. Precisamos pedir a Deus sabedoria para os nossos governantes, para o Ministério da Saúde, para a Anvisa, para esses órgãos governamentais que possam realmente aprovar o mais rápido possível uma vacina eficaz para imunizar o nosso povo, para que nós possamos sair desta situação que estamos enfrentando. Esse deve ser o comportamento do cristão. Como nós vimos no começo do vídeo, as próprias testemunhas de Jeová ensinavam, a liderança ensinava que não tem problema nenhum ocupar um espaço em um serviço público, seja exército, seja polícia militar, mas vamos ver o que a Bíblia fala
sobre isso? Vamos observar? Olha Lucas no capítulo 3, versos de 12 a 14. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Eles estão falando isso para João Batista. E ele lhes disse: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, que é a remuneração do soldado. Então veja, João Batista não pediu para que eles deixassem o serviço militar. Não. Só, olha, vocês sejam honestos, não pode fazer mal para ninguém, sejam honestos nas suas atribuições, no seu trabalho, eles eram soldados, e vivam com o salário de vocês. Olha aí, uma aprovação do trabalho. Veja, se tivesse alguma proibição, o profeta de Deus, João Batista, falaria que deveriam deixar o trabalho de soldado, mas não foi isso que ele falou. Vamos ver mais um texto? Atos, capítulo 10, verso 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, o Cornélio centurião, ele tinha patente no exército romano. E não foi pedido para ele deixar o exército. Ele era um militar que temia a Deus, teve um encontro com Cristo, e os apóstolos em momento algum pediram para que ele deixasse o seu trabalho como militar. Tá vendo? Vamos em frente? Olha o que diz Atos 16, dos versículos de 31 a 36. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. A família inteira se converteu. Em momento algum, Paulo diz que ele devia deixar o trabalho dele. Agora, vamos ver o que diz a maior autoridade no assunto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 8, versos de 5 a 10. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha aí de novo, centurião romano, quer dizer, tem uma patente no exército romano. E Jesus fez um elogio pela fé deste militar romano. Então tá aí, olha. Jesus não pediu para ele deixar o seu trabalho, para ele deixar de ser militar. Então, como diziam as próprias testemunhas de Jeová no começo do vídeo que apresentei, vou ler até de novo.
Não existe nas Escrituras nenhum mandamento que proíba o serviço militar. Então tá aí, se você é uma testemunha de Jeová, o fundador do movimento que você faz parte, o Charles Taze Russell, deixou registrado, não há problema o cristão ser militar. Jesus morreu para salvar todos, independente de classe social, de nível de escolaridade, de etnia, de trabalho que executa, se trabalha para o governo, se é um militar, se é um civil, se está no corpo de bombeiros, se está no exército, na marinha aeronáutica, não importa se é um político, não importa. Todos, independente de ocupação social, são chamados para terem um encontro com Cristo, para aceitarem o Evangelho. Então Deus tem representantes em todos os segmentos da nossa sociedade. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, não há absolutamente nada na Bíblia que proíba o cristão de participar do serviço militar, de ter vocação militar, seja no exército, seja na marinha, na aeronáutica ou na polícia militar, independente, qualquer órgão. Não tem nada a ver, não tem nada na Bíblia que proíba o cristão de ser militar. É interessante que as próprias testemunhas de Jeová, quando precisam, utilizam estes serviços. Você sabia disso? Um exemplo, se acontecer um furto num salão do reino, elas vão abrir um boletim de ocorrência para que seja esclarecido, resolvido o que aconteceu. Então aí a testemunha de Jeová diz que são agentes do mal, de Satanás, mas quando precisam fazem uso desse serviço? Contradição, tá bom? Então, concluo a aula repetindo de novo essa frase de efeito que eu aprendi com o meu pastor. Não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Mas você vai encontrar no mundo milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a palavra de Deus. Olha, faça a sua inscrição, dá o seu likezinho aí para animar o professor. Vou deixar o link aí na descrição, o link do nosso canal. Copie o link, envie para o seu amigo, envie pelo WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína Palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.